saí da residência. Comecei a atender numa clínica, como é que eu peço o material? Aí muitas das vezes alguém da clínica chega para ele e fala, doutor, tem aqui o modelo de pedido, segue aqui. Só que aquilo ali é um modelo que já está defasado, que tem novas tecnologias que poderiam inclusive estar ajudando ele, né? No dia a dia ali no centro cirúrgico, deixando a cirurgia dele muito mais seguro, né? Como é os casos das pinças avançadas, né? Hoje a gente tem pinça ultrassônica, pinça bipolar, o próprio Adhesion, que muitas das vezes ele é visto como um vilão pelas operadoras, só que quando você usa o Adhesion, você reduz muito a chance de complicação no pós-operatório, desse paciente prolongar, né, a internação por conta de aderência, enfim. Então é isso. Eu acho que a tecnologia ela veio justamente para deixar a nossa vida mais fácil. Muitas das vezes... E mais segura. Mais segura, né? Exatamente, porque dentro do hospital a gente viu aí, a gente passou por um período agora complicado que foi o Covid, e se não tivesse tecnologia teria morrido muito mais gente do que morreu, né? Sem dúvida. Então... E você falou aqui uma coisa que é importante, né? A saída do jovem cirurgião, endoscópico, ou não, mas da ginecologia, por exemplo, saiu da residência, vai entrar no mercado. O seu papel, além da parte comercial, né, de ofertar, participar das cotações, né, ou melhor, tem um nome isso, não é cotação, mas dos empenhos, enfim. O empenho é no público, né? A cotação é no privado. No privado. Você tem um papel também de instrutor. Sim. Você mantém uma relação muito próxima com esses médicos. Como é que funciona a Medica Health? Ela promove cursos para esses médicos saberem o que eles podem pedir? Essa é uma excelente pergunta. A gente está sempre fazendo workshop, principalmente em hospital público também, né? É ali que vocês conhecem ali as pessoas a gente novas, pega o né? serviço de ginecologia e aí reúne os residentes, a gente vai lá com o nosso portfólio, mostra todo o nosso aparato que a gente tem de material, né? Isso e a Medical Health não só focada na ginecologia, mas assim, é uma empresa que tem outras linhas, é fantástico dizer isso, que ela trabalha tanto na linha de ortopedia, trauma, coluna, então e a gente faz isso com todos os serviços. Mas eu vou falar por mim, na ginecologia eu costumo a gente marcar com o chefe de serviço, num dia que de repente ele está na reunião ali com os residentes. Centro de estudos. Isso aí, centro de estudos, a gente vai, leva, faz uma apresentação e os residentes têm a oportunidade de pegar o material na mão, né? Que é muito melhor do que ele ver em folder, do que ver Sim, com certeza. catálogo virtual. Ele pega em mão, ele sabe o tamanho real que é aquele material, qual é a aplicabilidade daquele material, e ali junto com os chefes vão instruindo ele, porque eu digo o seguinte: o representante hoje e o especialista, ele é especialista do produto. Ele vai estar passando para os médicos, como o senhor falou, vai estar instruindo aonde ele pode usar. Só que a gente sabe que na medicina não existe uma regra, né? Eu sempre falo isso. Tem grandes nomes aí hoje da ginecologia que o cara faz... É renomado justamente por técnicas que ele desenvolve com alguns produtos, né? Até me permita falar que o falecido doutor Cláudio Crisp, né? Claro. É um que o instituto dele lá, a gente está lá desenvolveu muita coisa. Todo mês a gente está presente lá. E essa nossa presença é muito importante tanto para a gente quanto para os alunos que estão lá, de conhecer novos materiais. E eu acho existe uma simbiose também, né? Do ponto de vista de mercado, você oferta muita coisa. Sim. Os pacientes são os modelos de vocês, né? Eu preciso daquele paciente para mostrar que o meu adésio é bom. Então eu mando 4 adésios, 5 adésios, vai ter 4 cirurgias naquele dia. Todo mundo aprende a usar, não é isso? E
Por isso que você está todo mês lá, porque é uma vez por mês, né? É uma vez por mês, isso. E aí aquilo passa a ser mentalizado, né? Internalizado pelo cirurgião jovem que existe o adésio. Quem não sai na janela, amigo, não namora e não casa. É verdade. Né? E eu sei que ele posta muito as viagens dele. E tudo difícil, né? Pega a serra. Você vai para o Rio de Janeiro inteiro. Eu rodo tudo. A gente vai para Minas, Teresópolis. Petrópolis, Teresópolis. Mas tudo atrás de cirurgião bacana, né? Sim. É só endoscópio. Não, cirurgião que faz laparotomia também. A gente tem muitos. Tem muito cirurgião que pede o adésio, que, como eu falei, né, é uma segurança a mais. Numa cirurgia que você vai fazer aberta ali. Um mioma que você não consegue. E no caso, aquela bombinha que você mostrou do adésio, numa laparotômica, é tranquilo de usar? Tranquilo. Ela eu vou usar como se fosse um grafite. Isso aí, exatamente isso. É como se fosse um grafite. Aí tem um catéterzinho que ele vai entrar pelo trocáter e vai aplicar o adésio ali na região onde ele fez uma ressecção ali. E você falou que o de 3 gramas pega uma área de 30 centímetros, mais ou menos. Exatamente. Né? Então eu penso numa extensão de 30 centímetros. O que é um adésio? Vocês estão falando de adésio? Deixa eu... Então explica o adésio. Deixa eu falar. Pessoal, com o Alex Diniz, o adésio. Coitado do povo. O adésio hoje ele é uma barreira antiaderente com função hemostática, né? É único no mercado que tem 2 funções. Então, depois de aplicado, ele vai fazer um processo de hemostasia e função de barreira de antiaderente até 45 dias, que é justamente o que vai, simplificando aqui o nosso papo, que vai trazer segurança para esse paciente no pós-operatório. Então, evita do paciente ter uma complicação por conta de uma aderência numa alça intestinal, enfim. Ou até um sangramento indesejado que pode ocorrer no pós-imediato. Exatamente. Então, o adésio hoje a gente... Usado muito para quê na gineco? Hoje, na ginecologia, a gente usa muito na endometriose, é o topo. Tem muita né? Tem muita aderência. Muita área cruenta, né? Muita área cruenta. Na miomectomia, com utilização de morcelador também, na esterectomia. Então, o seu cliente, o Michel Zelaquete, é um cliente adésio. Ele pede o adésio também. Sempre que ele vai fazer? Assim, não, mas, então, ele... depende muito os planos, né? Os médicos, eles solicitam, só que nem sempre a gente consegue. Não consegue autorização, né? Mas é um material que todos os nossos médicos aí que a gente tem um bom relacionamento tem pedido e tem gostado bom, né? do material justamente por conta dos resultados dele. Hoje o adésio é teu carro-chefe? Não, a gente tem o M-Close, que é um material que não está no catálogo, né? Um material novo que é para fechamento de fáscia e bloqueio de pré-peritoneal. Uhum. Então, o M-Close é como se fosse um dispositivo que ele vai entrar pelo portal do trocáter e depois... Você não precisa dar ponto, nada. Depois de disparado, ele pega... são 2 agulhas são inseridas na borda ali do trocáter, né? 1 centímetro de margem para cada lado, que dá segurança. Por cima, o médico ele coloca ali o anestésico. Então, ele já faz um bloqueio dessa região. E no segundo disparo, essas mesmas agulhas vão servir de guia para o fio poder passar e você fechar o peritônio. Esse dispositivo você fazia, né? Você fazia. Você fazia no modelo raiz. No modelo raiz. E assim, só que qual o diferencial dele? Em pacientes, né, que você tem são um pouquinho mais obesa, né, a gente tem uma dificuldade, vê que tem uma dificuldade muito grande de fechar a aponeurose ali até mesmo com aquele cone que vocês usavam antigamente. Até hoje se usa muito, às vezes a pinça quebra, enfim. E esse dispositivo o pessoal tem aprovado bastante. E é fácil a liberação? Fácil. Ele está sendo um dispositivo... Como é o nome? M-Close. É um kit introdutor de fármaco com fechamento facial. Tá, ele é o único... Ele é um produto com 2 soluções também. Ele faz o bloqueio pré-peritoneal e fechamento da face. Então, assim, é mais um produto que o hospital acaba gastando menos opioide
no pós-operatório, Sim. que não precisa, né, você tá com Mesmo uma sendo região... um produto caro, o gasto ali depois é menor. eu digo que eu nunca falo que o produto é caro, ele tem um valor... O valor Sim, dele. Exato, lógico, é o isso valor. aí. Mas é O caro produto- pelo valor que ele é. Na verdade, esse material não é. Falando do particular, Uhum. do privado, não é o hospital, ele não tem isso consignado com ele. Não. Vai estar sempre linkado com o plano de saúde. Aí a gente volta para aquela parte do cirurgião quando ele sai da residência, Que ele não que sabe. agora ele não vai pedir mais... não vai ter aquela prateleira ali dentro do hospital, porque ele vai falar Ele assim... ó, conhece já. ele vai para a parte do privado, onde a clínica ou os convênios que ele for cooperado, ele vai ter que fazer uma solicitação pré, né? E aí entra a gente também até como... Meio de campo, meio de campo, orientando. dando essa preceptoria de que a Preencha gente é um direito. ciclo, né? A gente é um ciclo e empresa não está aqui para quebrar o plano de saúde, nem o médico, porque a gente precisa De tudo. da fonte pagadora, Lógico, enfim. isso é uma engrenagem. tem que E isso funcionar. a gente acaba que, muitas das vezes, como eu falei para vocês, a gente acaba até economizando muito na conta do paciente. Se começar a fazer esses cálculos, vai começar a ver que tem muita economia com o paciente que tem menos tempo de internação, Sim. enfim. E aí vamos lá. O médico ele saiu da residência, ele tem que fazer essa solicitação, a gente entra, vai passar para ele as orientações. É uma de como- mentoria. Como ele vai pedir, Ah. ele tem que justificar para quando cair isso dentro do convênio, né? O auditor saber por que ele está pedindo Solicitando aquele aquele material, né? Tudo tem que ser bem claro, porque hoje a gente tem isso são todas as empresas. Eu acho que teve uma empresa que veio aqui também que é na parte de medicação, né? Sim, uma doutora. E uma doutora. E hoje a gente fica essa questão do compliance e tal, tudo tem que ser muito claro, tem que ser muito transparente, tanto pro cirurgião quanto para a empresa, Claro. né? Melhorou muito, né? Melhorou Melhorou muito, muito. melhorou porque